Isso é como começar a internet com 5 milhões de usuários de IP e a cripto com 5 milhões de carteiras. O que vimos foi que a internet, que foi a adoção de tecnologia mais rápida que o mundo já viu, cresceu 76% ao ano e depois desacelerou após 8 anos para 43% ao ano. As criptos têm crescido 137% ao ano. Atualmente, existem 516 milhões de usuários, em comparação com 187 milhões da internet, no mesmo estágio. E então, o que fizemos foi assumir que a cripto apenas desacelera seu crescimento para o mesmo ritmo da internet. Não acho que isso vai acontecer, acho que será mais rápido, mas se for assim, até o final de 2025, chegamos a 1,1 bilhão de usuários. Isso será o dobro da velocidade de crescimento da internet. A rede Bitcoin processou sua bilionésima transação às 21h34 UTC do dia 5 de maio, um marco significativo para a principal rede de criptomoeda do mundo. Clark Moody, um site que rastreia transações de Bitcoin, compartilhou em suas redes sociais que a rede processou sua bilionésima transação exatamente 15 anos, 4 meses e 4 dias após o primeiro bloco de Bitcoin ser minerado em 3 de janeiro de 2009. Segundo o renomado analista macroeconômico e ex-executivo da Goldman Sachs, Raoul Pal, o mercado de criptomoedas registrará outro importante marco de 1 bilhão em 2025. Em um tweet compartilhado no mês passado, quando o mercado cripto estava enfrentando quedas preocupantes de preço, o fundador e CEO da Real Vision escreveu: "Em dias como hoje, lembre-se de que a cripto ainda está sendo adotada a uma velocidade 2 vezes maior que a internet e deve alcançar algo como 1 bilhão de usuários até o final de 2025. Cerca de 2 semanas atrás, o analista independente de Bitcoin, Willy Woo, também compartilhou previsões semelhantes na plataforma de mídia social X. O tweet do analista dizia: "Estamos no caminho para 1 bilhão de usuários de cripto até o final de 2025, uma extrapolação de muitos estudos independentes anteriores." Neste gráfico, a Binance estima que 65% dos usuários de cripto possuem Bitcoin. Em um tweet de acompanhamento, o observa que usuários se refere a usuários únicos identificados por KYC, derivados por endereços clouterizados forensemente, levando ao conta de fluxo de capital entre seus endereços, enquanto outros analistas e empresas de análise acreditam que o marco levará um pouco mais tempo para ser alcançado, como muitos prevendo para 2030, quase todos concordam que estamos perto de atingir 1 bilhão de usuários de criptomoedas em todo o mundo, um marco importante que analistas dizem causará uma apreciação significativa de preço para todos os ativos digitais. Então, lucra comigo e acompanhe Pal em um vídeo recente compartilhado na sua plataforma da Real Vision, onde ele compartilha sua visão sobre as condições macroeconômicas e como elas impactam o mercado de criptomoedas. Abre aspas. Primeiramente, observamos que ao longo do tempo a taxa de crescimento do PIB tem diminuído nos Estados Unidos e em todo o mundo. A taxa de crescimento atual do PIB é de cerca de 1,75%. Por que está caindo? Se você se lembrar, a taxa de crescimento do PIB é impulsionada por 3 fatores principais. 1. Crescimento populacional. 2. Crescimento de produtividade. 3. Crescimento da dívida. Então, vamos abordar esses 3 fatores. Primeiro, vamos dar uma olhada na produtividade. A produtividade tem diminuído ao longo do tempo, à medida que a força de trabalho tem envelhecido, e isso reduz a taxa de crescimento do PIB. Por outro lado, a dívida tem aumentado, mas o que descobrimos é que o crescimento da dívida das famílias, na verdade, parou em 2008, quando os bancos simplesmente pararam de emprestar para as pessoas. Então, é simplesmente mais difícil acumular dívidas. Além disso, as empresas também têm pago suas dívidas e não têm crescido tão rapidamente quanto o PIB. Mas realmente, quando parte do crescimento da dívida agora é impulsionada pelos bancos centrais, como todos sabemos. Atualmente, os Estados Unidos estão rodando déficits massivos e financiando isso, emitindo mais dívida. Mas o ponto-chave aqui, o que impulsiona tudo, o retorno sobre os ativos, a inflação, tudo é impulsionado pela demografia. Aqui está a taxa de crescimento da população em idade ativa, de 15 a 64 anos. Tem diminuído ao longo do tempo à medida que a população envelhece. Essas pessoas são menos produtivas,
Quanto mais velho você fica, menos produtivo você é. Eles contraíram dívidas em seus anos mais jovens e agora estão saturados de dívidas. Isso explica muito e já falei muito sobre isso na Real Vision no passado. Mas também podemos projetar para o futuro. E se você se lembra do meu artigo sobre a crise da aposentadoria, tenho introduzido esse gráfico há um tempo, que é a taxa de participação da força de trabalho versus a taxa de natalidade projetada há 14 anos à frente. Obviamente, a taxa de natalidade determina quantas pessoas entrarão na força de trabalho ao longo do tempo e sugere que a participação na força de trabalho deve continuar caindo ao longo do tempo. Agora, tivemos algum aumento, pois trabalhadores em tempo parcial voltaram ao mercado de trabalho porque não têm dinheiro suficiente, e veremos um pouco disso também. Mas, com o tempo, veremos a taxa de participação da força de trabalho caindo, porque a reposição de novas pessoas na população não é tão grande quanto o número de pessoas saindo da força de trabalho. E esse é o problema que desacelera as economias. Isso afetou o Japão, agora está afetando a China, Coreia do Sul, Taiwan e a maior parte da Europa. Enfim, essa é a mega tendência, mas essa mega tendência tem algumas qualidades especiais. Quando você elimina todas as variáveis e continua dizendo que a demografia é tudo, você descobre que a taxa de participação da força de trabalho é exatamente espelhada pela dívida do governo dos Estados Unidos como porcentagem do PIB. O que isso diz é que à medida que menos pessoas estão na força de trabalho, a economia desacelera, mas todos os serviços para pagar os idosos permanecem e a dívida do governo aumenta. Essa correlação é impressionante e um gráfico incrivelmente poderoso para entender o mundo em que vivemos hoje. Por que os governos continuam emitindo dívida e, eventualmente, porque eles têm que imprimir dinheiro para resolver isso? É tudo uma função da população. Então, o que eles fazem com essa dívida é adicionar liquidez ao sistema. Essa é a desvalorização da moeda de que falei, e você vai ver a correlação entre a liquidez líquida do Fed e a dívida do governo dos Estados Unidos como porcentagem do PIB. Basicamente, são a mesma coisa. Sim, a escala é diferente, mas no geral, a tendência é a mesma. Eles estão usando liquidez para pagar o crescimento da dívida, desvalorizando a moeda. Isso é chamado de repressão financeira. Fecha aspas. De acordo com o ex-executivo da Goldman Sachs, 2024 marca o início da parte de refinanciamento da dívida dos ciclos econômicos de 4 anos para o Federal Reserve e outros grandes bancos centrais. Isso significa que esses bancos centrais precisarão encerrar suas políticas de aperto quantitativo e iniciar um afrouxamento muito necessário para financiar suas dívidas massivas. Powell explica que os ciclos de refinanciamento da dívida e a desvalorização monetária perpétua são todos parte do código de tudo. A outra parte do código é como cada classe de ativos responde à constante desvalorização monetária. De acordo com Powell, apenas 2 tipos de ativos conseguiram e continuarão a superar: criptomoedas e ações de tecnologia. No entanto, as criptomoedas têm uma grande vantagem por causa dos ciclos do halving de 4 anos, que se alinham perfeitamente com ciclos de negócios e eleições dos Estados Unidos. Em 2024, temos tudo isso de uma vez: um halving do Bitcoin, cortes nas taxas de juros e a provisão de estímulos monetários para aliviar as condições econômicas antes das eleições americanas e ajudar o Fed a lidar com a enorme dívida nacional de 34 trilhões de dólares. Para Powell, isso significa uma apreciação louca nos preços de ativos de criptomoedas. Vamos voltar ao vídeo. Abre aspas. Outra coisa marcante que encontramos no código de tudo é que, na verdade, o mecanismo real é que maior parte do aumento da dívida do governo é apenas para pagar os juros sobre as dívidas existentes. Eles não estão realmente pagando muitos empréstimos para investir na economia. Basicamente, estão apenas pagando dívidas antigas. Há uma correlação muito forte entre os pagamentos de juros do ciclo anterior e a liquidez deste ciclo, ou seja, eles emitem novas dívidas que vencem e já estão emitindo novas dívidas novamente nesse ciclo para pagar os juros do ciclo passado, desvalorizando a moeda por meio da liquidez do Fed. Eles estão aumentando a liquidez no sistema. Agora, observe essa curva, que é o caminho esperado aqui, impulsionado pelos pagamentos de juros da dívida da pandemia, que representou um enorme aumento da dívida. Essa dívida continua se acumulando,
Obviamente, porque você está adicionando dívidas e sobre pagamento de juros. Não espero que isso se desenrole completamente assim, mas devemos esperar um grande aumento na liquidez daqui para frente, e isso é crucial para a teoria. Veja a tendência de liquidez total. Pense nisso em um mundo diferente. Essa é a tendência contínua de desvalorização das moedas, que quando você desvaloriza a moeda, cria uma ilusão ótica de que os preços dos ativos estão subindo. Esse gráfico do Nasdaq versus o índice de liquidez total mostra quão relacionados eles estão, com uma correlação de 97,5%. A Nasdaq, na verdade, supera isso porque é uma tendência secular, mas essa desvalorização explica quase todos os movimentos de todos os ativos ao longo do tempo, o que é o motivo pelo qual tudo é tão correlacionado. Sim, algumas coisas lideram, outras ficam para trás, mas esse é o gráfico crucial para entender. A resposta à demografia é mais dívida. A demografia está causando uma economia mais lenta e, para superar isso, eles emitem mais liquidez, desvalorizam a moeda para pagar isso, o que faz os preços dos ativos subirem. Este é o código de tudo e é realmente importante. Este é o índice de liquidez global de todos os principais bancos centrais, crescendo a uma taxa anualizada de 88%. Agora, uma vez que você adiciona a inflação global, digamos cerca de 4%, você tem uma taxa de obstáculo de 12% para qualquer investimento. Isso é bastante impressionante, porque se você pensar no S&P 500, ele rende cerca de 12% ao ano. Então, basicamente, você não está avançando ao fazer isso. Suas economias estão apenas mantendo o valor presente, não o valor futuro. Essa taxa de obstáculo de 12% é um grande problema para as pessoas. Se você não entender isso, basicamente ficará mais pobre se não alcançar esses 12%. Se você está apenas investindo em títulos e acha que é uma boa ideia obter 5% de juros, seu futuro está ficando mais pobre. Quando falamos sobre criptomoedas, uso o exemplo do Bitcoin. Aqui, porque ele tem o histórico de preços mais longo, é surpreendentemente correlacionado com a liquidez global, com uma correlação de 87,5%. Não é tão alta quanto a da Nasdaq, porque, como você pode ver, é o período de superação que diminui essa correlação, quando começamos a ter ciclos completos de mania de criptomoedas, que você obtém esse ativo exponencial, porque é impulsionado pela adoção tecnológica. Podemos falar sobre isso em um segundo, mas você pode ver que a liquidez é o motor do Bitcoin, além da tecnologia. Quando olho para o BTC versus a liquidez global, ele está superando a desvalorização em 105% ao ano. Isso é uma diferença impressionante em relação às ações globais, que não estão fazendo nada e provavelmente estão negativas. Essa é uma enorme diferença no seu poder de compra futuro, razão pela qual este é o ativo tão importante. Fecha aspas. Após essa visão macroeconômica de Raul Pal do mercado cripto, você verá que Willy Woo tem outra previsão empolgante para o Bitcoin. Em um tweet compartilhado na última semana, o analista on-chain previu que o Bitcoin atingirá $1 milhão por moeda dentro dos próximos 10 anos e se tornará uma moeda de reserva. O tweet diz: "Que época para estar vivo! Bitcoin a $1 milhão acontecerá facilmente nos próximos 10 anos. Os impactos subsequentes serão duradouros. Bitcoin se tornará uma moeda de reserva, uma purga da corrupção dos bancos centrais, guerras se tornam caras, jovens lideranças construindo um futuro em que viverão." Em outro tweet, Wu cita um de seus tweets de 2021, onde ele previu que até 2024 seria suicídio político ser anti-Bitcoin. A previsão de Wu e os eventos recentes trazem à mente o quanto a indústria de criptomoedas evoluiu e cresceu nos últimos anos. Antes de 2021, ninguém poderia imaginar o mercado de criptomoedas tomando lugar central em uma eleição presidencial dos Estados Unidos, mas aqui estamos. Há alguns dias, enquanto falava a um grupo de apoiadores que investiram em sua última coleção de NFTs, o ex-presidente Donald Trump expressou abertamente seu apoio às criptomoedas, enfatizando sua importância nas finanças e nas políticas modernas. Além do apoio às criptomoedas, Trump também anunciou que, pela primeira vez, sua campanha aceitará doações em cripto. Embora Trump anteriormente tivesse mostrado algum ceticismo em relação ao Bitcoin, suas declarações recentes o tornaram mais popular entre os investidores cripto, e Biden, de quem Trump zombou durante o seu discurso, menos popular.
E aí, esse vídeo te deu mais convicção em investir em criptomoedas e plantar agora para colher lá na frente? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!